Rapaziada, Brasileirão é cruel e agora começa a se distanciar esse sonho do Flamengo, né, rapaziada? Seguinte, rapaziada, ó, final de partida, o Flamengo acaba de terminar essa partida contra o Botafogo, jogo esse que terminou empatado em 0 a 0, que era um jogo muito importante, né, que esse jogo com resultado positivo pro Flamengo, junto com uma não vitória do Palmeiras, né, contra o Bragantino, um empate ou até uma derrota, poderia simbolizar uma rodada em que o Flamengo se colocaria na liderança do Campeonato Brasileiro. Resultados desses que não vieram, né? O Palmeiras acabou vencendo por virada o Bragantino por 2 a 1 e o Flamengo empata com o Botafogo, um resultado que não é nem um pouco interessante, principalmente sabendo da prioridade que o Brasileirão é para o Flamengo, né? Ou pelo menos deveria ser, de acordo com a diretoria. Enfim, o Flamengo não consegue marcar gols em casa e agora o sonho do Brasileirão se coloca um pouco mais distante. O Flamengo está agora a 4 pontos de distância do Palmeiras, o primeiro colocado, mas segue vivo ainda o sonho rubro-negro. Enfim, rapaziada, vamos falar sobre esse jogo aqui. Esse jogo que tem uma importância muito grande para o Flamengo. Esse jogo que é um clássico, já é um jogo muito movimentado. Mas ainda tivemos alguns desfalques bem importantes. Tivemos uma carência criativa muito grande. E eu acho que essa ausência aí tem dois grandes nomes que se ausentaram hoje que infelizmente nos fizeram muita falta, né? Vamos falar um pouquinho sobre as escalações e já vamos falar sobre esse assunto. O Felipe Luiz escalou o time hoje dessa maneira aqui, com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre na parte defensiva, Everton Araújo, De La Cruz, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro. Tivemos aí a ausência do Arrascaeta, né, ele que foi poupado, foi um controle de carga, em jus à quantidade de jogos que o Flamengo vem enfrentando em sequência. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo já vai jogar agora quarta-feira de novo contra o Botafogo da Paraíba, depois vai enfrentar o Palmeiras. O Flamengo está numa sequência muito grande de jogos. Não é uma desculpa, né, para um desempenho não tão agradável quanto hoje, mas apenas uma explicação aí porque o craque da Arrascaeta foi ausentado nessa partida. E a gente também teve aí a falta aí do nosso querido capitão Gerson Coringa. Ele não foi por conta de controle de carga, foi sim pela expulsão no jogo contra o Bahia, que a gente ganhou de 1 a 0. Ele foi expulso num jogo horroroso dele. Mas enfim, o Flamengo perde hoje suas principais armas criativas e sente muito. O Flamengo sente muito. Nessa escalação aqui, passando por cima, quem teve grande desempenho hoje foi o Rossi, que hoje viveu um dos seus melhores momentos desde que chegou ao Flamengo, acho que até o melhor momento. O Wesley, que voltou a fazer uma partida muito boa, muito segura. Há muito tempo o Wesley vem baixando um pouco o seu nível técnico. Não vem fazendo partidas necessariamente ruins, mas um pouco abaixo daquilo que como se iniciou o ano. Mas hoje voltou a fazer uma grande partida, tanto na parte defensiva quanto ofensiva, fazendo muitos cruzamentos, interceptando muitas bolas. Gostei da partida do Wesley. Léo Ortiz e Léo Pereira nos oferecendo segurança. Alexandre, baita partida do Alexandre, uma crescente nos últimos jogos. O Alexandre que fez uma jogadaça no jogo contra o LDU, o último jogo. Fez uma grande partida hoje, como se movimenta, né, bem no ataque, bem na defesa, como consegue sair bem na marcação, como tem uma saída de bola muito boa. É um jogador que me traz muita segurança, o Alexandre. E hoje eu acho que o principal nome do Flamengo hoje foi o nosso querido Nico de la Cruz. Saiu até machucado, né, no meio do jogo, mais pro final ali. E como foi nossa arma criativa o de la Cruz, vem jogando muito com o Felipe Luiz, aumentou muito sua produtividade desde que o Felipinho chegou. E hoje eu acho que ele teve uma sobrecarga de funções e acabou sentindo, espero que não seja nada grave. Enfim, vamos falar do jogo propriamente dito. Como eu disse, o Flamengo teve uma carência muito grande na parte de criação. O Flamengo tem seus grandes nomes de meio campo, né? Os nomes de mais grife, talvez. O Arrascaeta e o Gerson, sua camisa 10 e sua camisa 8. O Flamengo perde essas duas peças, que são as duas peças de mais, talvez, genialidade, mais coelhos da cartola. O Flamengo perde esses dois caras. O Arrascaeta, que há muitos anos vem sendo o melhor meia do Brasil, e esse ano vem sendo o melhor jogador do Flamengo na temporada, principalmente no Brasileirão, que ele é o artilheiro junto com o Verratti. Então, o Flamengo perde. Não, acho que até o Verratti passou no último jogo, né? Que ele fez 2 gols. Enfim, Arrascaeta fazendo muitos gols no Brasileirão, jogando mais como um segundo homem de ataque, um segundo atacante. E o Gerson que atua muito mais na meia, então o Flamengo perde qualidade, mas ao mesmo tempo muito poderio de diversidade de ataque. O Arrascaeta ele te traz muitas ferramentas, ele está atuando numa parte mais próxima ao gol, mas também consegue voltar, consegue criar jogadas.
E o Gerson também, que acaba com o meio campo adversário, como ele domina e distribui o jogo. Como ele é um maestro ali no meio campo, ele controla, acelera e desacelera o jogo quando ele quer. E é uma ótima arma ali pelo lado direito, junto com o Wesley, como ele sabe acionar o lateral direito, não sabe fazer inversão. É um cara que sabe mapear muito bem o campo e fazer leituras. Então o Flamengo perde esses dois caras, são só duas armas mais criativas. Então o Flamengo posta em um 4-4-2 com o Luiz Araújo aberto pelo lado direito, o Cebolinha aberto pelo lado esquerdo. Ele tenta basicamente, o Felipe Luiz tenta basicamente um 4-2-4 que funcionou contra a LDU, mas a diferença é que o Gerson estava no meio e agora temos o Everton Araújo. E convenhamos que o adversário hoje era um adversário muito mais difícil do que contra a LDU, que se propunha apenas a defender. O Botafogo não, ele vinha com uma proposta talvez mais defensiva, mas ainda assim muito em contra-ataque. Então acho que um 4-2-4 já não me agradaria tanto. Mas entendo essa busca pelos flancos, até porque o Flamengo tem tido muita dificuldade de atuar pelo meio no ataque, como o Pedro e o Bruno Henrique não vêm conseguindo receber bolas, como foi nesse jogo, e como os pontos e os laterais vêm sendo grandes armas que o Flamengo vem utilizando nos últimos jogos. Acho que o Felipe Luiz apostou pelos lados e eu acho que é uma aposta válida. Não sei se o ideal é para essa partida, mas entendo. Acho que o Flamengo deveria investir mais no setor criativo, mas agora é fácil falar, né? Mas acho que o Felipe Luiz tentou abordar mais velocidade, mais profundidade nos flancos e acho que perdeu um pouco na parte criativa. Tanto que você olhar as estatísticas do jogo, o Flamengo finalizou mais. O Flamengo teve aí 15 finalizações contra. Deixa eu ver aqui. 15 finalizações contra 8 do Botafogo. E dessas 15 finalizações, 3 foram gol apenas. Então, não só uma carência criativa houve, mas também uma efetividade. Você conseguir pegar essa bola e pegar uma chance e transformar numa chance real, uma chance concreta de gol. Foi o que faltou muito ao Flamengo. Tivemos também a entrada aí do Matheus Gonçalves, que não fez uma boa atuação hoje. Tivemos a entrada aí do Michael, que fez uma boa partida, ele que vinha sendo muito criticado. Acho que ele entrou muito bem no final do jogo, nos últimos 10 minutos. O Flamengo, todas as chances que o Flamengo conseguiu criar era pro lado do Michael, com o Michael quebrando uma linha de marcação. O Flamengo foi esse lado criativo, vindo do próprio Michael. Então acho que o Flamengo sentiu muito a saída do Arrascaeta, sentiu muito a ausência do Gerson e sobrou pro Nico Dela Cruz. Dela Cruz hoje fez uma das suas melhores partidas no ano, na minha opinião. Como ele distribuiu o jogo, como ele apareceu em todos os setores do campo, como ele se doou, como ele correu, como ele apareceu, me acabou sentindo. O Dela Cruz acabou sentindo. Justamente por fazer esse lado criativo, como ele estava distribuindo muito jogo, como ele estava fazendo muitos lançamentos, como ele estava em todos os cantos do campo, e acabou que sentiu o excesso físico. E vamos ver até quando a gente não vai poder contar com esse grande jogador que é o De La Cruz. Mas enfim, o Flamengo teve algumas chances, não tão claras assim. Acho que foi um jogo muito disputado. O Flamengo teve mais chances claras no primeiro tempo. O Botafogo teve mais chances no segundo tempo, principalmente após a saída do De La Cruz. O Flamengo até iniciou o segundo tempo de uma forma mais com uma proposta que era de atacar o espaço. Então você viu nos primeiros 5 minutos o Bruno Henrique atacando muito espaço, o Luiz Araújo atacando muito espaço, tanto que tivemos 2 chances assim, atacando espaço. Mas aí então o Botafogo abaixou um pouco mais suas linhas para evitar esse espaço em suas costas, e o Flamengo teve mais dificuldade. E o Da Cruz estava toda hora participando do jogo. Quando ele perde, o Flamengo perde o meio campo, que aí coloca o Danilo, tenta colocar o Léo Ortiz ali como um volante, não conseguiu fazer o papel que estava sendo desempenhado pelo Dela Cruz. Enfim, o Flamengo perdeu o meio campo no final e acabou cedendo algumas chances para o Botafogo. Mas enfim, no final o Botafogo até cresceu, até foi melhor, teve algumas chances. Acho que foi um jogo justo pro placar. Não tivemos chances claras para nenhum dos lados. Não tivemos muito mais chances de um lado que para o outro. Não, o Flamengo dominou muito mais as ações no primeiro tempo, no final deu uma decaída. O Botafogo dominou da metade do segundo tempo para frente, foi só o Botafogo. Então acho que é um placar justo. Acho que poderia sair uma vitória do Flamengo, poderia, mas
Acho que o Flamengo pecou muito, tanto na parte de finalizações, que a gente poderia ter finalizado melhor, a gente teve uma chance com o Cebolinha, com o Alexandre, que aí já é questão de jogadores, eu acho que a gente não pode levar essa derrota pro lado do Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo teve chances que foram desperdiçadas por uma finalização ruim, como foi o caso do Cebolinha, que teve uma travada ali do jogador do Botafogo. Teve a chance do Alexandre, que chutou de direita, que foi originada pelo Michael. Acho que tivemos uma chance com o Everton Araújo, que ele não bateu muito bem o escanteio ali. Enfim, acho que são casos de finalizações que o Flamengo poderia ter matado o jogo, mas não matou. Mas acho que o Flamengo criou menos do que se esperava, muito por conta dessa ausência de criatividade. Mas enfim, era um resultado, era um jogo que o Flamengo precisava muito pontuar. Tendo em vista que o Palmeiras ganhou do Bragantino, o Flamengo precisava desses pontos, o Flamengo precisava de permanecer perto, até porque a próxima partida é contra o próprio Palmeiras. O Flamengo precisa ganhar a próxima partida também para se manter vivo nessa disputa. E tomara que possamos contar com Arrascaeta e Gerson no meio campo, que realmente muda um cenário de uma forma absurda. Mas enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um vídeo um pouco mais tarde, né, do que normalmente postamos. Peço desculpas, mas aqui está no nosso pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos para vocês não perderem os próximos vídeos. E falou!